Então vamos à técnica das equações separáveis. Qual que é a ideia? Reescrever a EDO da seguinte forma: tudo que tem y de um lado, tudo que tem x do outro lado, se a nossa função é uma função de y de x, e integrados dos dois lados. Então, por exemplo, se a gente tem esta equação y' igual a x ao quadrado dividido por y ao quadrado, nós temos dy dx igual x ao quadrado dividido por y ao quadrado. Nós vamos reescrever na forma diferencial, ou seja, na prática é deixar tudo que tem y de um lado, tudo que tem x do outro lado. Então vai ficar y ao quadrado dy igual a x ao quadrado dx. E agora integra dos dois lados. Então, integrando dos dois lados, nós vamos ter a integral de y ao quadrado com relação a y é y ao cubo sobre 3 igual a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 com relação a y. E temos mais uma constante de integração. Então, que eu vou colocar, por exemplo, aqui. Se a gente multiplicar tudo por 3, aqui a constante de integração vai ficar multiplicada por 3, que não vai deixar de ser constante. Então, vai ficar y ao cubo igual a x ao cubo mais constante de integração que eu vou manter k. Aqui está uma constante. Uma constante vezes constante continua sendo constante. Então, essa é a equação. A equação é a curva que satisfaz a equação diferencial y' é igual a x ao quadrado sobre y ao quadrado. O que a gente poderia fazer é extrair a raiz cúbica. Se a gente extrair a raiz cúbica, a gente tem a possibilidade, então, de ter aqui y igual raiz cúbica de x ao quadrado, de x ao cubo, mais a constante. Então, essa é a solução. Se a gente tiver um valor inicial, a gente consegue descobrir quem é esse k. Tá? Mas quem é o campo de direção? Então, vamos ver quem que é o campo de direção para essa equação. O campo de direção dessa equação está aqui. Esse é o campo de direção, e se a gente clicar neles, a gente tem as trajetórias. Então, aqui as trajetórias, ou seja, se a gente selecionar um ponto como condição inicial, se dá um clique, ele seleciona um ponto, e aí desenha uma solução possível. Então, aí temos as curvas possíveis como solução. Se a gente, por exemplo, dizer que y quando o x for 0 e o y for 8, a gente consegue encontrar que o k é 2. Tá? Bom, esse foi o método do fator integrante, do método do separável, que é sempre a ideia de a gente fazer uma manipulação e integrar dos dois lados. Nesse caso, a manipulação é separar tudo que tem x, tudo que tem y, tudo que tem x de um lado, tudo que tem y do lado, se for uma função y que depende de x.
Se for uma função y que depende de t, você vai separar tudo que tem y, vai pôr de um lado, e tudo que tem t do outro lado, e integrar dos dois lados, e aí obter a solução. O método do fator integrante é a mesma ideia. Então, se a gente tem uma equação do tipo y' mais p de t vezes y igual a q de t, em que a nossa equação diferencial, a nossa função é uma y de t, a ideia é manipular, multiplicando ambos os lados da igualdade da EDO pelo fator integrante μ igual a exponencial da integral de p de t com relação a t. Para quê? Para que o lado esquerdo da EDO seja uma derivada de produtos de duas funções. E aí a gente consegue integrar dos dois lados e resolver a EDO. Então, o passo a passo, primeiro é multiplicar a EDO, é encontrar o fator integrante, multiplicar dos dois lados a EDO, reescrever como a derivada de um produto lado esquerdo e integrar ambos os lados. Então, vamos a um exemplo.